está lá no livro de João, no capítulo 5, do 1 ao 15, nós vamos ler. Todos acharam? Amém? É a cura de um paralítico em Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse-me: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, né, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Gente, eu não sou pregadora, hein? Quem está me vendo pela primeira vez aqui deve estar assustado, né? Mas vamos ver o que nós podemos aprender, né, com essa narrativa da Bíblia. Se nós prestarmos atenção, toda vez que lemos, né, as passagens bíblicas, nós sempre estamos aprendendo alguma coisa. A gente é uma coisa reler, a gente sempre encontra alguma coisa assim, não vou falar nova, né? Porque eu digo, a palavra de Deus, ela é tão perfeita, né? Ela é tão maravilhosa. E nós aprendemos, se tiver uma vírgula ali, já quer dizer alguma coisa, um ponto. E nós vamos hoje ver algumas lições que nós vamos aprender, né, com esse paralítico aqui de Betesda, e que Jesus tinha feito, né? E nós podemos ver que no ministério de Jesus, todas as vezes que ele sai ali em suas caminhadas, ele tinha sempre um propósito. Ele curava doentes, ele ressuscitava mortos, expulsava demônios, e tinha sempre esse propósito maior, porque era o ministério dele, né? Ensinava. Jesus é maravilhoso.
E nessa ida a Jerusalém não foi diferente, né? Ele já tinha, como Deus, ele já tinha o foco ali, né? Aí ele realizou o seu terceiro milagre, que foi a cura desse paralítico que estava ali, né? Há 38 anos esperando por sua cura. E Jesus, na sua simplicidade e autoridade, ele escolheu aquele que mais tempo estava ali. Por quê, né? Nós podemos fazer essa pergunta. Ele era o mais desacreditado, ele era o mais sofrido, ele era o esquecido, né? Até a família. Como eu digo, a gente, na palavra de Deus, a gente tem assim muita coisa, né? A gente começa a escrever, a ler, a escrever, a meditar, e Deus vai acrescentando. Aí eu vejo, né, esse homem ali, ele se acomodou, né, com essa situação. Parece que ele estava bom aquilo para ele, 38 anos, à espera, né, dessas águas se movimentarem para ele poder entrar ou que alguém o ajudasse, porque ele era impossibilitado totalmente. Então nós vemos, né, que tem muitas pessoas que às vezes se acomodam também, né, com as situações. Porque todos nós passamos ali por necessidades, às vezes doenças ou outra coisa qualquer que seja, né? Mas não busca, fica aí na inércia, esperando que alguém faça alguma coisa ou não toma uma iniciativa. Aí Jesus vai, como ele já tinha o foco, ele sabia, imagine, né? Ali na porta chamada das ovelhas, que entra para Jerusalém, primeiro nós vemos aí a diferença, né? No lugar, a festa dos judeus, acho que estavam ali, sei lá, comendo, bebendo, não imagino como é uma festa para eles naquele tempo, né? Mas eu imagino que seja assim. E do outro lado, ali perto da porta das ovelhas, onde ficava esse tanque de águas aí que as pessoas procuravam, achavam. Eu acredito até que fosse uma crença que eles tinham que o anjo movia a água, mas acontece que às vezes poderia ser o vento também, né? Eu vejo dessa maneira, não sei. E Jesus vai ali até ele, né? E já sabia, passou por todos, porque aqueles pavilhões lá dos alpendres, porque tinha a porta chamada Porta das Ovelhas, que Jerusalém tinha 12 portas, né? Que foram reconstruídas por Jeremias, não, Neemias. Eu confundo os dois, pastor. E ali na Porta das Ovelhas era por onde entravam os animaizinhos quando eles iam para o sacrifício, né? E ali perto ficava então esse tanque e tinha os pavilhões ali ao redor, né? Dos alpendres. E Jesus, então, como ele já tinha esse endereço, vamos dizer, certo, ele passa por todos. Tinha multidões ali de pessoas com deficiências, assim, de paralisia, né? Imagina, tinha cego, tinha talvez pessoa que não ouvisse, todo tipo de doença. Mas Jesus buscou a quem? Procurou a quem? Ele foi direto, né, a esse homem que há 38 anos estava ali, deitado naquela maca, ou cama, não sei, de repente era um lugar onde deitava, mas tinha um outro cobertor que eles se enrolavam, né, à noite e se cobriam. E aquele homem, sem nenhuma esperança, Jesus vai até ele. Deus é absolutamente soberano.
E sempre Deus será sensível ao sofrimento humano. Jesus vai até o tanque. Ele sabia que em toda aquela festa, em toda aquela situação, aí tinha um coração que já tinha perdido a fé e a esperança de ser curado, né? Muitas vezes nós vemos isso, né, nas pessoas. Ficam, dizem, não adianta mais, e ficam desiludidos. Não existe limitações para o operar de Deus. Então, Deus não olhou para os 38 anos que aquele homem estava esperando. E não sabemos, né, a idade dele real, porque a Bíblia não relata, mas eu fiquei analisando assim. Ele tinha 38 anos. Imagine Jesus começou seu ministério com 33, esse homem já existia, né? Mas Deus não se esqueceu dele, assim como Deus não se esquece de nós também. Né? Porque muitas vezes a gente tem pessoas que falam, Deus se esqueceu de mim, então imagine, nós estamos aqui debaixo do olhar dele sempre, né? Por isso nós temos que ser gratos em tudo, né? A palavra do Senhor diz, em tudo dai graças. E Jesus, então, vai até esse homem, né? Passou pela multidão que tinha ali, de pessoas espalhadas ali pelo chão, e vai até esse paralítico. Só que nós vemos antes que, independente, né, do que nós passamos, ou do quanto tempo nós precisamos, às vezes, de um milagre, de uma cura, Deus, ele sempre trabalha no tempo dele. Eu me lembrei do dia que o pastor pregou aqui, né, do quanto tempo Deus demorou para tirar aquele povo do Egito, né, sob a direção de Moisés, e quantos anos Moisés tinha também. E eu falei, nossa, mas como é verdade, não, esse homem há 38 anos aí, só que eu acho que ele estava bem acomodadinho. Às vezes, né, uns esperam uma semana, outros 40 anos, mas aqueles que esperam no Senhor, esses sim, né, verão as maravilhas de Deus se cumprirem em suas vidas, trazendo para mim também em nossas vidas. Aí, no quarto tópico, aí Deus espera a nossa participação para operar um milagre. Porque muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não fazemos nada, né? Estamos inertes. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, mas não tiramos o pé do lugar, não arredamos o pé do lugar. Então, nós precisamos dessa participação. E aí eu comecei a analisar e vendo, né, nos dias de hoje, com a nossa torre de oração, o operar de Deus. Até eu tenho um pequeno testemunho com relação a isso, porque houve uma noite que eu faço plantão de 18 às 21, ninguém entrava na torre. Eu falei, Senhor, eu vou ficar 3 horas aqui, já tinha orado 2 vezes durante o dia, né? Mas orar nunca é demais, né? Aí eu me ajoelhei e comecei a chorar. Eu falei, meu pai, o que está acontecendo? Que esse povo não entra, esse povo não ora, o que está... Mas acontece que cada um tem o seu problema, né? Uns avisaram, outros não. Olha, isso foi uma bênção, viu? Depois acertou de uma tal maneira que eu posso considerar aqui como um milagre. E agora tem gente até mais do que eu pedi, né? Porque eu pedi um para cada espaço ali, cada 30 minutos. Agora tem 2, 3 orando. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, Senhor, até eu comentei com a Vivian. Eu falei, olha, tudo é no poder da oração. Então, para Deus operar o milagre,
ele precisa da nossa participação, né? Nós temos que fazer alguma coisa, nos prostrarmos diante dele, clamar, pedir, porque se nós ficarmos inertes ali, com este paralítico, ele foi misericordioso, mas ele já tinha esse propósito, porque ele queria, né? De repente, não, ele como Deus assim, não, mas ali, aquele pessoal todo que estava ali, né? Vendo um milagre. E Jesus pergunta para esse homem, né? Passando ali, olha, simplesmente assim, queres ficar são? Ele estava ali, né, com a fonte de água viva perto dele, e ele olhando lá para o tanque, no movimento das águas. Seria até desesperador, né? Vendo essa água mexer, se vinha alguém aí para ajudá-lo, mas quanto tempo passou, né? Aí nós temos que entender que Deus trabalha em nosso favor, mas Ele sempre precisa da nossa participação, né? Clamar a Ele, nos humilharmos diante dEle. Não podemos ficar inerte a nada, né? Jesus só fez uma pergunta para aquele homem: queres? Queres ficar curado, né? Tão simples. Mas ele, como não conhecia Jesus, né? Ele começou a dar desculpa, né? Falando que não tinha ninguém que o jogasse ali quando as águas se moviam. E que deu mil desculpas, né? Este homem não conhecia Jesus, ele não sabia que a fonte estava ali, né? Tão perto dele. E para que o milagre aconteça, nós temos que ouvir a voz de Deus e dizer: sim, Deus, eu quero. Faça a sua parte, né? Deus sempre está pronto a fazer a dele, né? Desde que nós o busquemos, né? De todo o coração. Em certas situações, Jesus é a última e a única esperança. Ali, naquele caso, né, eu vi isso aí mesmo, né? Desce outro antes de mim, né? O homem sempre, era a desculpa que ele dava. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Porque ele não tinha, né? A situação física dele não dava para que ele se arrastasse mais rapidamente, no caso. Se pararmos para analisar a situação ali, podemos ver a individualidade de cada um, né? As pessoas, todos viviam com os olhos fitos ali no tanque, né? Para ver quando as águas se movimentassem, e ninguém se preocupava em ajudar ninguém, né? Eles só queriam saber de si próprio. Não importa que o homem está aí há 38 anos, cada um queria sair curado dali, né? Ajudar aquele homem que estava tão necessitado, que era o mais necessitado, não, eles estavam preocupados em não tirar ali os olhos da água, né? Do movimento da água. E eles não percebiam que a verdadeira fonte estava ali tão perto, né? Pronto para curá-los, sem que a água se movesse. Não tinha necessidade de movimento das águas, né? Porque Jesus, né, é a fonte de águas vivas, né? Existem 3 maneiras, né, de Jesus operar um milagre. Gente, eu resumi bastante do que eu tinha escrito, viu? Porque eu tinha feito num caderno bem grande, acho que tinha umas 10 folhas. Falei, Deus, são 20 minutos. Eu até gravei, viu, pastor? Deu bem mais. Existem 3 maneiras de Jesus operar milagres. Ele vai até a pessoa vai até ele, ou a pessoa é levada por outros até ele. Aqui eu me lembrei daquele paralítico que os amigos introduziram ele pelo telhado, né? Subiram no telhado porque a casa estava tão cheia e as multidões ali fora, eles não conseguiam passar, né? E deram um jeitinho lá, né? Quando a pessoa se propõe a fazer, né, alguma coisa pelo outro, sempre dá um jeitinho e faz. Ali no caso, levaram, né, apresentaram ele para Jesus e ele saiu de lá
a sua maca, vamos falar, embaixo do braço também, curado, né? Nesse caso, ninguém queria levar o paralítico para o milagre do anjo. Ele morreria ali esperando. Imagina, né? Quanto tempo. Não sabemos a idade dele, mas deveria ter muito mais, né? Porque 38. Tem pessoas que nascem, né? De repente, ali, paralítico. Mas eu acredito que ele deveria ter bem mais idade. Então, nós vemos que Jesus vai até ele. E não há nada que impeça o sobrenatural de Deus em nossas vidas, né? Muitas vezes não podemos ir até Jesus, mas Ele vem até nós, pois Ele sabe as nossas necessidades e sabe o que passamos. Ele é o único que nos entende. Mais um tópico aqui: todo milagre aponta para uma nova direção. Toma tua cama e anda. Jesus estava falando agora que você me conhece, é a hora de você ter uma nova vida, novos horizontes, né? E é tão assim, eu vejo uma pessoa paralítica, 38 anos, logo o homem se levantou, tomou a sua cama e partiu, né? Ele foi para o templo, né? Nós lemos aqui na Bíblia. Mas aquele dia, né, era um outro probleminha aí. Aquele dia era dia de sábado. E para os judeus, não. Ninguém poderia carregar leito, não poderia... Eu até citei um versículo de Jeremias aqui, para não estender muito, gente. Ele não foi para casa. Então, os judeus, ele foi lá para o templo. Os judeus perguntaram para ele, e falaram: é sábado, não é lícito você levar a cama. Segundo a lei judaica, não podia carregar a cama. E lá em Jeremias 17, 21 e 22, diz assim: guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei aos vossos pais. Eles praticavam muito a religiosidade, né? As leis, os costumes. Eles entendiam, mas eles viviam debaixo ali da lei, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro. Aí o homem que foi curado respondeu: mas aquele que me curou, ele mesmo disse: toma tua cama e anda. E quem é esse que te disse: toma tua cama e anda? Interrogaram o paralítico, que já não era mais paralítico. E o que fora curado não sabia quem era Jesus. Jesus havia se retirado em razão, né, da grande multidão. Aí depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: você agora está curado, eis que já estás curado. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Qual seria essa coisa pior que poderia acontecer para ele? Pastor, não vale, hein? Só para os irmãos. Que tinha? 38 anos paralítico. Vai acontecer coisa pior do que isso para ele? O que seria? Ele já tinha conhecido Jesus ali, né? A salvação, gente. Né? O que poderia acontecer de pior para o paralítico seria a salvação, não? Porque ele ficou curado, se bem que ali no templo ele reconheceu, né? E falou para os judeus: foi Jesus, né, que me curou. Então eu acho que
38 anos de paralisia. O que poderia acontecer de pior na vida dele? Perder a salvação, né? E ele foi ao templo e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, ele aí reconheceu Jesus, né? Aí ele ficou conhecendo o poder que Jesus tinha, né, na vida das pessoas. E viu também que ali eu destaquei 3 coisas assim que eu acho tão interessante, né, quando Jesus fala para ele. Você quer ficar curado? Depois, levanta a tua cama e anda. E depois aqui, vai lá para a tua casa, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Eu destaquei assim, eu fiquei meditando sobre isso, né? Porque, imagina, depois de todo esse tempo paralítico, Jesus, com a palavra, simplesmente com a palavra, levanta, toma a tua cama e anda. E depois ainda vai para o templo, encontra com ele ali e fala para ele: olha, você está são, não peques mais. Vai para a tua casa e que coisa pior não, para que coisa pior não possa te acontecer, né? E nós cremos, eu pelo menos vi, né, que ele alcançou a salvação. Pois ele não foi para casa, ele foi para o templo adorar ao Senhor, já que teve esse encontro tão maravilhoso com Jesus, né? Ficou conhecendo Jesus e o poder que ele tem. Nós possamos, então, estar meditando sobre isso, né? Em vez de murmurarmos e reclamarmos, eu não posso por causa disso, Senhor, mas tem tal coisa que não dá. Não, vamos pensar sempre da maneira positiva. Vai dar sim, nós temos que confiar e nós temos que esperar em Deus, né? E sobre tudo essa semana que estejamos refletindo, né? Porque é tão importante. Eu acho, assim, esta semana, não que as outras coisas não sejam importantes. É lógico que o nascimento de Jesus também é, né, muito importante, porque é o Salvador que o Pai nos enviou. Mas é uma semana essa que muitas vezes, né, como eu já disse, as pessoas se preocupam com tanta coisa, né, mas o foco real, né, que é a ressurreição de Cristo, e nós crermos que ele vive, né, que ele está ali ao lado do Pai e que um dia ele vai voltar para nos buscar. Eu creio assim. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, viu, vocês aí pela paciência. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu declaro a paz para todos. Que Deus abençoe vocês.